Amém. Amém? Amém. Quantos foram abençoados domingo passado com a palavra do Jonas? Amém. Amém. Quantos ouviram a palavra depois? Eu queria pedir para que nós pudéssemos nos assentar agora, por favor, que a gente pudesse se acomodar para escutar a palavra. Quem está trabalhando, siga em frente, e o restante, por favor, tome seu assento. Eu vou ser generoso, vou esperar você sentar, tá? Para que a gente agora possa receber a palavra do Senhor. Quantos crentes o Senhor pode falar conosco nessa manhã? Amém. Que a palavra dela é viva e ela é poderosa e assim é. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo de definição. Um tempo onde a verdade está misturada com a mentira. E a mentira está misturada com a verdade. E é tudo muito, muito parecido. Onde, pelo nome de Jesus, pelo amor de Deus, parece que nós temos que aceitar tudo e todos. E Jesus aceita a todos, como são. A igreja aceita a todos, como são, mas não aceita tudo. E por isso que nós precisamos entender como nós devemos nos posicionar como igreja. Porque eu creio, pela palavra, que dias piores ainda virão. Estamos começando uma jornada. Que a própria Bíblia diz que se o Senhor Jesus não abreviaria os tempos, eu costumo dizer que depois que passa a segunda-feira, já é sexta-feira já. E quem tem que receber é bom, né? Sexta-feira. Mas quem tem que pagar é uma alegria também, glória a Deus. Então, se os tempos não fossem abreviados, nem os escolhidos conseguiriam passar por esse momento difícil que nós estamos vivendo. E como ser igreja num momento como esse? Porque nos últimos dias serão dias difíceis, mas a palavra também fala que Deus vai derramar do Espírito dele de uma maneira sobrenatural. E é isso que vai diferenciar. E Malaquias fala que vai haver um momento que Deus vai converter o coração do pai ao filho e do filho ao pai. Então, paralelo a toda essa situação que nós estamos vivendo, eu creio sem sombra de dúvidas que Deus está levantando uma igreja cheia do Espírito Santo, que vai aprender a amar o pecador, mas vai saber tratar com o pecado, para que nós possamos ser uma igreja saudável. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Como ser uma igreja saudável num momento tão turbulento quanto esse? Mateus 16, 18 fala assim: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E o que mais? E as portas do inferno não prevalecerão contra quem? A igreja. Contra esse ministério? Não, contra a igreja de Cristo. Contra a igreja de Cristo. A igreja nasce em Cristo e é implantada no Pentecostes. Porém, aqui tem algo que eu preciso definir antes de entrar na mensagem. Quem edifica a igreja, somente Cristo pode edificar a igreja. Porém, os relacionamentos dentro da igreja, sou eu e é você que constrói. E muitas vezes nós misturamos esse negócio. Nós achamos que Jesus vai fazer tudo. Jesus vai edificar a igreja. Só Ele pode fazer essa parte. Mas os relacionamentos, somos nós que construímos. Somos nós que estabelecemos. Sendo eles saudáveis ou não. Se o corpo estiver saudável, se o membro estiver saudável, todo o corpo vai estar saudável. O Leb fez uma cirurgia agora em uma parte do corpo dele, um membro do corpo dele, que todo o corpo sofre com isso. E toda a família sofre com isso. Lá vai o pai, com 50 anos, dar banho no filho de 18 anos.
A família, ela faz parte do processo de cura e de restauração. Não é diferente com a igreja. Você é um membro do corpo de Cristo. Se você estiver saudável, você vai influenciar de maneira saudável. Se você não estiver saudável, de contrapartida, também vai influenciar dessa maneira. E não adianta falar assim, corta, tira, joga fora. Porque não é assim que Deus trata com o corpo. Você entende o que eu estou falando? Por que eu estou falando isso? Porque para entender o que é ser igreja, nós precisamos voltar para a igreja de Atos, onde tudo começou, que foi a descida do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele capacitou aqueles discípulos que eram os apóstolos, que viram Jesus fazer muita coisa, agora eles poderem estabelecer a igreja de Cristo. Porque se os discípulos não tivessem sido estabelecidos, não tivessem estabelecido a igreja primitiva, qual seria o modelo que nós teríamos para olhar para a palavra e ver? Esse modelo é o modelo da palavra de Deus. É quando Deus pensa a igreja, quando Cristo pensa a igreja, Ele estabeleceu isso. Então tudo aquilo que Deus quer fazer é como uma receita de bolo. No começo, quando você vai aprender a fazer um bolo, você tem que ter uma receita, não tem? O que é essa receita? Fala o modelo. Modelo. Se você muda a receita, você vai mudar o resultado do bolo? É um fato. Por isso a palavra é um modelo para nós. Se nós quisermos ter uma igreja saudável, nós precisamos olhar para a palavra. E não aceitar tudo que nos é apresentado. E não aceitar tudo que é oferecido. Atos 7,44 fala assim: o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais, aonde? No deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Modelo é um padrão ou uma imagem que prefigura uma pessoa ou coisa. O tabernáculo feito por Moisés no deserto apontava para a igreja de Cristo. Você precisa entender, eu preciso entender que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Deus tirou o povo do Egito para poder relacionar com o povo. Então a primeira coisa que ele fala para Moisés é para que Moisés pudesse construir o quê? Um templo. Para que através do sacrifício, através da oferta, o povo voltasse a se relacionar com Deus. E isso tudo, o Velho Testamento é uma pré-figura. É como se fosse uma sombra de tudo aquilo que viria a acontecer no Novo Testamento. Estevão estava falando de algo, estava trazendo... Se você quiser conhecer a Bíblia, se você ler o capítulo 7 de Atos, você vai ter um grande resumo de toda a Bíblia. Porque Estevão faz um resumo maravilhoso. E ele traz o modelo do Velho Testamento, dizendo, olha, Moisés não construiu o tabernáculo da maneira dele. Da mesma forma que os apóstolos no Novo Testamento não estabeleceram a igreja de acordo com aquilo que eles pensavam. Jesus ensinou onde fazer, como fazer e por que fazer. E nós precisamos nos atentar a esse tipo de situação. Atos 1:3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecerem os tempos ou as épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão o quê? Poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E aí então
vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A partir desse momento, a igreja, porque aqui Jesus, depois dele ressuscitar, ele poderia ter feito diferente, né? Porque se ele quisesse abranger muito, fazer muito, ele podia fazer um seminário com todo Jerusalém, para ensinar todo Jerusalém de uma vez. Ele fez isso? Não. Ele chamou quem? Os discípulos. E passou 40 dias comendo, estando, vivendo com os discípulos e lembrando a eles as promessas que ele tinha feito. E depois no final dessa resenha, Jesus fala assim: olha só, eu vou voltar para o Pai. Eu vou ficar um tempo com o Pai. Depois eu voltarei mais uma vez para buscar a minha igreja. Mas, quando eu voltar para o Pai, vocês voltem para Jerusalém. Jerusalém, lugar de paz. Lugar onde Deus habita. E esperem lá. Não saiam de Jerusalém. E é interessante que essa promessa foi feita para mais ou menos, alguns falam 500, outros 600 discípulos. Mas no dia do Pentecostes, ficaram quantos? 120. E se Jesus passou 40 dias com os discípulos, e o Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa, quanto tempo eles tiveram que esperar para o Pentecostes acontecer? Quantos? 10 dias. Teve gente que não aguentou esperar 10 dias para que a promessa se cumprisse sobre a vida dele. Porque esse é o momento que nós estamos vivendo. Espera em Jerusalém. Espera na igreja. A igreja de Cristo. Até que do alto você seja revestido de poder. Até que do alto essa situação seja mudada. Até que do alto você seja restaurado. A promessa não mudou. Deus continua fazendo você esperar para que Ele atue no tempo dele, não no meu tempo. Os discípulos estavam querendo saber qual era o tempo que Deus iria restaurar todas as coisas em Jerusalém. Porque assim é o homem. O homem, ele quer tudo right now, é agora, é no meu tempo, é porque eu preciso, é porque eu não posso esperar, já esperei demais. E Jesus fala assim: não se preocupem com os tempos, não se preocupe com qual é o tempo que Deus vai fazer. Deus vai fazer. Mas se preocupe muito em você ser igreja, em viver como igreja. Espera em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder. Porque essa é a única maneira que a igreja vai conseguir subsistir esses últimos dias, que são dias difíceis. Nos pés do Senhor, crendo no Senhor, sabendo que aquele que começou a boa obra não vai falhar conosco. Porque senão a gente é levado para um vento de doutrina de um lado e para o outro. Tem muitas vozes, tem muitas coisas acontecendo. Deus está aqui, Deus está lá, Deus está dentro de você. Essa é a morada que o Espírito Santo está fazendo. E Ele quer fazer uma obra maravilhosa em nós e através de nós. Mas eu preciso definir isso. Eu quero ser igreja. Eu quero que minha casa se torne uma igreja. Eu quero ser transformado para que eu possa viver isso tudo que Deus tem preparado para a minha vida. E a primeira coisa que eu preciso entender, que é uma característica da igreja, é: a igreja não é perfeita. Fala, a igreja não é perfeita. A igreja não é perfeita. Mas ela precisa ser saudável. Amém. Por que a igreja não é perfeita? Me ajudem. Ninguém é perfeito. Fala, porque eu estou Dentro dela. Porque eu estou nela. Justamente por isso. A igreja não é perfeita por causa do Jonas, não. A igreja não é perfeita porque eu, com as minhas imperfeições, com as minhas falhas, com as minhas limitações, estou dentro da igreja. E glória a Deus porque você está dentro da igreja.
Porque é justamente este lugar que é o lugar de transformação. Aleluia. Que é o lugar onde Deus muda as nossas vidas. Aleluia. Tem coisas fora de controle na tua vida? Não me responda. Oh, Eu posso falar de mim. Eu posso escrever algumas que estão fora de controle na minha vida. Por que estão fora de controle? Porque o pecado descontrolou a minha vida. E eu estou sendo colocado em ordem novamente em Cristo Jesus. E não é um ato religioso. E não é algo que eu venho um dia. Não é nada disso. É um relacionamento com Jesus diariamente que Ele vai falando comigo sem me cobrar. Amém. Falar com Jesus é bom porque Ele apresenta os meus defeitos sem me cobrar. Amém. Ele apresenta os meus defeitos sem apontar o dedo crítico. Ele apresenta os meus defeitos para que eu possa me tornar uma igreja saudável. E sem medo de ser feliz. Todos nós estamos em processo. Glória a Deus por isso. Ninguém chegou lá. A igreja saudável não nasce pronta. O que você prefere? Construir uma casa ou chegar numa casa pronta? construir uma casa. Seja sincero com você mesmo. Eu prefiro. Não, eu prefiro uma casa construída. Não, eu prefiro. Porque eu faço do meu jeito. Gente, é muito mais, eu que sou bobo, você escolher isso daí. É muito mais fácil você chegar numa casa pronta. Mas se Deus te dá a incumbência de construir uma casa, se Ele te chamar para fazer uma casa, para construir essa casa, como é que vai ser? Aí você olha para a casa pronta e você fala assim, não, eu quero ir para lá. Mas Deus te chamou para construir uma outra casa. Isso é igreja. Tem casas que já estão prontas, tem outras que estão sendo construídas. Qual casa que você está? A igreja saudável não nasce pronta. Ela precisa permitir ser trabalhada. Toda pessoa que goza de uma boa saúde, ela se submete ao cuidado de um profissional. Quem quer ter o dentinho bom, tem que ir lá no dentista, abrir a boca para o dentista e mostrar as cáries. Já não é bom. Ah? Já está cariado. Entendeu? Mas tem você, alguns, né? Quem quiser ter uma saúde física boa, tem que ir lá no médico, no clínico geral, e falar o que realmente está acontecendo. Se você for lá e falar assim, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, você perdeu o teu tempo. Porque você não está permitindo o outro cuidar de você. Eu não vou conseguir fazer tudo sozinho, por isso que Deus nos fez igreja. Porque tem coisas que eu vou precisar de outras pessoas, tem coisas que eu vou precisar me despir diante de alguém que eu confie e falar assim, olha minha carne. Você pode cuidar da minha carne? Você pode cuidar da minha visão? Você pode cuidar do meu coração? Você pode cuidar do meu casamento? Você pode cuidar da minha vida? Você pode me ajudar na criação dos meus filhos? Permitir, dar liberdade para alguém entrar na sua vida, isso é muito saudável. Isso é ser igreja. Por isso precisamos entender. Por que eu preciso entender isso daí? Porque o advento do pecado, ele fez com que eu passasse a esconder e cobrir as minhas falhas com aquelas folhas que nós aprendemos muito bem onde compra no Amazon. Me chama a atenção quando alguém vai para o hospital, que precisa ser tratado de uma situação, seja qual for. A primeira coisa que a pessoa, quando chega no hospital e ela precisa ser tratada, ela tem que fazer o quê? Tirar tudo. Ficar nu. Nu! Isso é forte demais! O Leandro, quando fez o procedimento dele, que deram anestesia nele, ele estava como foi enviado ao mundo.
E ele tinha que depilar até a virilha para fazer a cirurgia. Eu fiquei com muita vergonha. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia, não faz isso comigo não deixa eu ver essas coisas não, Jesus. E ele estava Nem aí. porque ele queria ser restaurado, Sarado. sarado. Isso nós precisamos entender. No princípio o homem não tinha problema de ficar nu diante de Deus, de se desnudar diante de Deus. Mas depois do pecado, o homem aprendeu a esconder as coisas. O homem passou a esconder as dificuldades e por isso adoece, e por isso sofre, e por isso passa pelos perrengues que passa. E como consequência disso, nós passamos a ter uma compulsão pelo mal. O que é uma compulsão pelo mal? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que me envergonha, aquilo que eu já falei, Jesus, me ajuda nessa área, eu acabo. Por quê? Por causa da minha, fala natureza. Natureza pecaminosa. Por que o pecado é bom? O pecado não é bom. Queridos, por que o pecado, a prática do pecado, é bom para quem está na carne? Porque satisfaz os desejos da carne. É a natureza da carne que pede para que ela seja alimentada através do pecado. Tem que mudar a natureza para deixar de ter prazer dessas coisas. Tem que nascer de novo. Tem que nascer do Espírito. Aí o Espírito começa a repudiar essa velha natureza. E nasce um novo homem espiritual. Assim também é com a igreja. Enquanto não nascer um novo homem espiritual, a gente fica dueling entre as coisas que eu quero fazer e aquilo que eu não quero fazer. E a única maneira de eu poder ser saudável é se eu permitir primeiramente Jesus entrar na minha vida. Eis que estou à porta aí, bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar. E tudo aquilo que você permitir, eu vou fazer na sua vida. Tem uma vida plena para você. Porque muitas vezes a gente acha que a eternidade é só viver eternamente. Queridos, a eternidade, para você que aceitou a Cristo, já começou. Mas juntamente com a eternidade, tem uma vida plena para mim e para você. Isso já começou agora. Efésios 4,16. Sob a direção dele, Cristo, todo o corpo se ajusta perfeitamente. E cada um dos membros, em sua maneira particular, auxilia os outros membros. De tal modo que todo o corpo seja saudável e cresça Em amor. Para o corpo ser saudável, ele precisa crescer em amor. Paulo usa uma metáfora do corpo para descrever a maturidade da igreja. O crescimento e a maturidade somente são possíveis através do amor. Amar é a maior prova que você está saudável. É quando você é atingido de maneira negativa e mesmo assim você responde com uma boa, com um bom comportamento. Romanos 13:8. Não devam nada a ninguém, exceto o quê? A dívida do amor de um para com os outros. Ou seja, você tem uma dívida que quanto mais você paga, Mais você deve. mais você deve. Essa é a única dívida que a palavra nos permite. Se vocês amarem aos outros, estarão obedecendo a toda a lei de quem? Deus. De Deus. E satisfazendo todas as suas exigências. O amor é a única dívida permissível para o crente. É a única. E por igual modo é uma dívida necessária e perpétua. Essa é a única dívida que você paga e o montante não diminui. Cada vez mais ela... Você só paga os juros. Além de cumprir os seus compromissos financeiros, e tem que cumprir diante da sociedade, também devo tratar o meu próximo com amor. Esse é o dom maior. Em certa situação,
um intérprete da lei se aproxima de Jesus e fala assim: o que eu devo fazer para receber a vida eterna? E Jesus olha para ele e fala: você conhece a Escritura, você interpreta as Escrituras. O que as Escrituras falam? E ele conhecia o princípio. Ele fala: ame a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como assim mesmo. E Jesus fala assim: pratique isso e você está no caminho correto. Mas tem uma outra pergunta: e o meu próximo? Eu preciso amar a Deus, não é difícil, porque Deus me ama de maneira incondicional, Ele me aceita como eu sou. Não é assim? Quando você chega quebrado, Ele te abraça, Ele te acolhe, tal, não é assim? Mas o problema é quem? O problema é quem? O meu próximo. O meu próximo nem sempre me aceita como eu sou. O meu próximo nem sempre me recebe como eu sou. E ele fala: quem é meu próximo? E Jesus conta uma parábola. A parábola do bom samaritano. Resumindo a história, Jesus ensina quem é o próximo dele. O próximo para Jesus é aquele que precisa de você. Esse é o próximo para Jesus. É quem você deve amar o tempo todo. Segundo lugar, a igreja saudável é fruto de pastoreio. Pastorear não é dominar as pessoas em nome de uma religião. Pastorear não é ameaçar as pessoas para que através do medo elas venham a obedecer. Pai, não faça isso com os filhos. Líderes, não faça isso com seus liderados. Marciano, não faça isso com ninguém. Porque não funciona. Às vezes eu converso com o Denis e ele fala: o que você manda? Eu falei: mandar, tá difícil. Ultimamente eu não estou conseguindo nem pedir. Pastorear não é tirar vantagem do mais fraco, mas ajudá-lo a se fortalecer na fé. Quem está pastoreando precisa ser pastoreado. Não existe nenhuma posição dentro do reino que me torna autossuficiente, isento de prestar contas do que me foi confiado. Nós estivemos no camping, o Bruno está aí? Foi ao banheiro, perdeu. Chegando no camping, nós chegamos atrasados por uma série de situações que aconteceu no aluguel da VEM. Chegamos lá 9 horas, era para chegar às 6 horas da tarde. Aí chegamos, desembarcamos, aí tinha todas as malas no carro, e o Bruno falou: tio, deixa que eu cuido das malas. Eu falei: tá bom, pega a chave do carro. E é nós. Mas é nós com aquela responsabilidade. E aí eu falei: eu vou ver se esse menino ele tem senso de responsabilidade. Não falei nada. Eu falei: quero ver se até o final da noite ele me procura para prestar conta da responsabilidade que está nas mãos dele. Não falei nada. No final da noite ele falou: tio, a chave está comigo, lá guardadinha lá. Ele falou o lugar, mas não falou para ninguém, só para mim. Você quer que eu devolva para você? Eu falei: não, pode ficar com a chave. Porque ninguém está isento de prestar conta daquilo que lhe foi confiado. Isso é princípio de reino. Eu tenho autonomia, mas eu não posso fazer como me dá minha veneta. Por isso que pastorear foi o que Jesus fez no ministério dele. Ele pastoreava, ele cuidava das vidas. Ele não oprimia, ele não colocava jugo sobre as pessoas. Você quer me seguir? Venha me seguir. Mas a lei deixa a lei. Venha viver a graça, venha viver aquilo que eu tenho preparado para você. João 21:17. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe o quê? Todas as coisas. Sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. 1 Pedro 5:2. O mesmo apóstolo:
que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer e não como eu quero. É como Deus quer. É como Deus quer e não como eu quero. Não por ganância, mas de boa vontade. Esse mesmo apóstolo entendeu isso e escreve, porque agora ele está escrevendo a pessoas que estão exercendo essa função da igreja. Nós vivemos um tempo difícil para pastorear. Nem todos querem ser pastoreados. A rede social é uma maravilha, mas atrapalha demais. A igreja continua sendo a mesma que foi estabelecida na igreja de Atos e que Jesus estabeleceu como modelo. Eu posso olhar para esse modelo, ou eu posso pegar outros modelos que já inventaram, que é mais prático, que é mais, como é que eu posso dizer? Que é menos trabalhoso, que dá menos trabalho. Mas eu preciso entender que, para que a igreja possa ser saudável, as ovelhas precisam ser saudáveis. Ovelha saudável vai gerar uma outra ovelha saudável. E como é que a ovelha ela pode ser saudável? Se ela permitir ser pastoreada. O pastor tem que levantar a patinha dela para ver se não tem carrapato escondido. Tem que tosar a lã dela. Tem que dar remédio para não pegar verme, porque ela come de tudo. Tem que ter o sistema imune bom. Não é assim? Se a ovelha for largada no meio do pasto, sem proteção, vou mudar o meu exemplo. Se a ovelha hoje for largada nesse mundão fora, sozinha, e tem gente que fala, você e Jesus está tudo em paz, meu irmão, vai em frente, Jesus vai te fazer um vencedor. Deixa estar. Vai chegar um momento que essa ovelha, ela vai sentir a falta do pastor. Jeremias 3,15. Eu vou lhes dar pastores segundo o meu coração. Eles vão guiar todos vocês com sabedoria e entendimento. O pastor precisa guiar e não oprimir, mas é com entendimento e sabedoria. Ele precisa entender aquilo que ele está fazendo. Você entende, Marciano? Estou começando a aprender o que significa pastorear. Estou começando a entender a profundidade que é esse chamado. E a sabedoria só Deus pode nos dar para fazer isso. É uma caminhada. Mas não existe uma maneira mágica de nós crescermos de maneira saudável sem passar por esse processo. Terceiro lugar, a igreja saudável passa pela purificação da unidade. Unidade é receber graça para caminhar juntos, mesmo com todas as nossas diferenças. Nós somos diferentes? Somos ou não somos? Muito diferentes. Olha só o que eu preciso entender. Nos absolutos da fé, nós precisamos ter unidade. Isso não dá para abrir mão. Nos relativos, liberdade. Porém, em todo tempo, o amor. Se nós fizermos isso, se nós praticarmos essas coisas, e nós não precisamos anunciar muito, as pessoas virão e saberão que existe uma igreja saudável. Era o que acontecia com a igreja primitiva. Porém, existe pelo menos 3 unidades
que nós precisamos entender e trabalhar muito bem no nosso coração. A primeira delas é a unidade de espírito. O que é a unidade de espírito? É a paz, é o vínculo da paz. Deus nos chamou para termos paz. Paz com Deus, paz comigo mesmo e paz com o meu próximo. Isso já foi conquistado na cruz do Calvário. Eu não preciso conquistar isso. Eu preciso me esforçar para poder manter a paz nos meus relacionamentos. Por que quando eu rompo a paz com o meu irmão, eu, de certa forma, eu isolo a pessoa? Falando de mim, Marciano. Por causa do orgulho que está no meu coração. É mais fácil eu justificar o erro do meu irmão. É mais fácil eu justificar o porquê que isso está acontecendo do que eu me humilhar e falar assim, vamos reatar a paz. Porque quando eu rompo o vínculo da paz, eu não tenho mais prazer de estar com aquela pessoa. Aí eu quebro a segunda unidade, que é a unidade de corpo. Aquilo que era prazeroso, aquilo que era bom em estar juntos, tomar café juntos, brincar juntos, eu já não tenho mais prazer de estar com aquelas pessoas ou com aquela pessoa, porque eu não tenho mais unidade de corpo. E a terceira unidade é a unidade da fé. Aquilo que a pessoa fala não entra mais no meu coração. Por quê? Porque eu não consigo escutar mais a pessoa. Porque eu não tenho paz, porque eu não tenho unidade de corpo e eu perdi a confiança na pessoa. Se nós andarmos assim, acho que Jesus vai ter que voltar de novo para começar a igreja. Porque todos nós, querendo tirar o cisco do olho que está no irmão, nós esquecemos que nós temos uma trave. Então, que Deus me dê graça para primeiro tirar a minha trave. E depois, com muito amor, falar, meu irmão, deixa eu soprar no cisquinho, para que nós possamos ter unidade. Atos 2:44. Todos os que creram estavam o quê? Juntos. E tinham Tudo em comum. tudo em comum. 1 Coríntios 1:10. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhe que todos estejam de acordo naquilo que falem e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. A igreja, antes de crescer em quantidade, ela precisou crescer na unidade. Você vê que primeiro a igreja ela diminui. De 500, 600, ela vai para quantos? 120 para quê? Para que eles pudessem ter o quê? Unidade. Para depois, Crescendo em unidade, avançar estrategicamente. Eu me lembro da história de Gideão. A palavra não fala quanto tempo Gideão trabalhou para construir um exército de 33 mil homens. E quando chegou mais ou menos o tempo de ir para a guerra, Deus falou assim, tem muita gente, Gideão. Eu não estou falando contra quantidade, não. O que eu estou falando é necessário passar pelo processo da purificação da unidade. E aí passou o string, ficou 3 mil. E Gideão falou assim, está ruim. 3 mil de 33 está ruim. Como é que eu vou vencer o exército dos filisteus com 300 mil homens? E Deus falou assim, Gideão, leva o povo todinho para a beira do rio. O que eu vou fazer agora, Deus? Pede para o povo beber água. Aqueles que fizerem isso, você manda para casa. E aqueles que fizerem dessa maneira, são esses que você vai para a guerra. E é incrível que Deus primeiro, aos olhos de Gideão, o seu exército estava diminuindo e se enfraquecendo. Mas Deus estava purificando, provando e fortalecendo os seus guerreiros, para depois enviá-los como vencedores. A bênção do alto é liberada para a terra através da unidade da comunhão.
Salmo 133, 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. É uma bênção perpétua que Deus libera sobre a vida daqueles que andam dessa maneira, daqueles que zelam pelo princípio da unidade. Em casa, marido ou mulher, quando o pau canta, o cavaquinho toca, o que nós fizemos? Eu choro. Vou te dar uma semana de time out. Você não sabe o que você fez. Com 3 horas você fala assim: Jesus, tem misericórdia. Só que depois, aí que você fala, aí tem que ser quebrantado 2 vezes, né? Tem que pedir perdão por aquilo que fez e por aquilo que falou. Querido, você precisa preservar a paz da tua casa. Você precisa lutar pela paz. Ela não acontece de maneira por osmose. Alguém tem que falar, se levantar e falar assim: eu sou um cabeção, eu errei de novo. Aquilo que eu comecei o processo de restauração, mais uma vez caí, machuquei teu coração, machuquei o coração dos filhos, machuquei quem eu machuquei, me perdoa, mas eu quero ter paz com você, quero ter paz dentro da minha casa, e eu não abro mão disso. Isso é ser igreja. Isso é entender que tem coisas que fogem do controle, tem coisas que eu falo que fogem do meu controle, e quando foge do meu controle, o que eu faço? A Jaque falou, abriu a porteira, agora vai toda boiada. Não, isso é coisa do velho homem, isso é coisa da carne, isso é coisa de quem não conhecia Jesus. O novo homem fala assim: é simples para resolver isso daí. Quando eu falo isso, eu falo para mim também. Ontem nós ficamos umas 3 horas conversando lá em casa, eu e minha querida esposa. Acordou cedo. Por quê? Porque tem que ajustar essas situações. Senão o coração, ao invés de ficar limpinho, ele fica sujinho. E não tem milagre para isso. O que tem é arrependimento e fala: me perdoa, me ajuda, errei de novo. É porque eu estou em processo, é porque eu quero chegar lá, mas eu preciso de você. Não desanima, não abandona a minha vida, não se afaste de mim. Porque a igreja saudável, ela é um corpo ligado. Romanos 12, 4. Porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Você entendeu o que você está lendo aqui? Sim. Nós somos membros uns Dos outros. dos outros. Eu faço parte do mesmo corpo. Quando você está bem, o corpo, isso reflete diretamente no corpo. De contrapartida, também funciona dessa maneira. Olha só, verso 6. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ao que ensina, dedique-se ao ensino. E ao que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com muita alegria. Ninguém consegue fazer tudo sozinho. Quem trabalha sozinho encontra mais limites. Quem recebe ajuda, vence os limites. Quem é o seu companheiro que está te ajudando a levar as suas cargas? É uma pergunta. Existem cargas que eu devo carregar, essa é minha responsabilidade. Porém, existem outras cargas que são pesadas demais para mim. Por isso, eu preciso de ajuda.
Tem aquela situação que ela é cíclica na sua vida, aquela volta, essa carga você não consegue carregar sozinho. Se não for teimosice, se não for por ser teimoso, mas se é algo que você fala, eu quero mudar isso, mas é algo cíclico. Você acha que isso passa, mas quando você se depara, ela está diante de você novamente. Sabe o que é isso? É uma carga que você não consegue carregar sozinho. Você vai precisar da ajuda do corpo. Você vai precisar da ajuda de alguém que fala assim, senta aqui, vamos conversar, vou te ajudar, vou te animar, vamos seguir em frente. Deus fez isso na minha vida, Deus vai fazer isso na sua vida. Você está entendendo? E outras cargas é minha responsabilidade. Se eu não faço aquilo que é minha responsabilidade, isso pode se tornar uma carga. Gálatas 6:2. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não ser nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir. Então terá motivo de gloriar-se unicamente em si mesmo e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Conclusão. Jesus passou aos seus discípulos a visão de como a igreja deveria ser. Mas ele sabia que essa visão precisava se tornar uma realidade. Você tem algo que está no teu coração que ainda não se tornou uma realidade? Um sonho? Algo? Isso, a igreja estava no coração de Jesus. E está no coração de Jesus. Mas ele sabia que essa igreja precisava se tornar algo concreto. Foi justamente o que aconteceu com a igreja primitiva. Agora é nossa oportunidade de construirmos uma igreja que ama, que tenha coragem de tratar as marcas que foram feitas na alma, seja trauma ou mágoa, de sermos discípulos que carregam dentro do seu coração uma mensagem viva do Evangelho de Cristo. A igreja saudável é construída através da contribuição de cada corpo. De todo o corpo. Atos 2,46. Diariamente perseveravam o quê? Unânimes, aonde? No templo. Partiam um pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia e iam sendo salvos. Essa é a igreja de Jesus, que está no coração de Jesus. Essa é a igreja que nós precisamos olhar para ela e lutar para que a gente venha viver isso daí. O acampamento dos jovens foi algo muito, muito maravilhoso e logo eles vão estar falando sobre isso. Mas parece que Jesus me levou esse final de semana para esse camping para me revelar o que estava no coração dele. Jesus, essa igreja eu quero fazer parte. Essa igreja, eu quero caminhar dentro dela. Essa igreja que nós não podemos abrir mão dela. As pessoas erraram e vão continuar errando. E o que nós vamos fazer com isso? Sabe o que pode encobrir? A não ser que a pessoa não queira se arrepender. Aí é outra história. Mas a pessoa que erra e fala assim, e você exorta, e a pessoa fala, meu irmão, me perdoa. Perdoa porque é ponto falho. Eu não consigo ver ainda como você está vendo. Essa pessoa precisa ser amada. Essa pessoa precisa ser cuidada por você. E não julgada. E não jogada de lado. Porque nessa fila, um dia você está com a bênção, outro dia você está pedindo a bênção. Você entende ou não? É porque é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. E lutar para isso acontecer
Não abrir mão desses princípios. Não abrir mão de que o meu coração esteja saudável. It's ok se você não estiver bem. It's ok se você cansou. It's ok se você se feriu. It's ok, faz parte da jornada. It's ok se você fala assim, quero, sei lá, nem sei o que eu quero mais. Começa justamente nesse lugar. É onde você pode se despir diante de Deus. Ele te restaura, te coloca de pé, te dá uma injeção direto na veia e te fortalece para seguir em frente. É dessa maneira que nós vamos seguir caminhando. É dessa maneira que nós precisamos cuidar uns dos outros. Fala assim, mas eu não tenho problema nenhum. Caramba, cara, eu fico intrigado quando alguém fala assim, eu não tenho problema nenhum. Se nós vivemos num mundo caído, eu sou cheio de mazelas, cheio de situações, e a pessoa fala assim, o positivismo às vezes é bom, mas às vezes ele atrapalha. Sabe por quê? Porque ele pode fazer de você um religioso. Tudo está bem. Está pegando fogo o negócio, mas está. É um positivismo que não te leva para lugar nenhum. It's ok de você profetizar de maneira positiva, mas você tem que cair na realidade e falar, cara, não está bem. Lá em casa o circo está pegando fogo e precisa de um bombeiro urgente, porque a primeira troça já queimou. E se queimar a segunda, a casa começa a pender. E eu não quero que a casa caia. Ajuda aí. Se veste de bombeiro e vamos que vamos. Para nós poder seguir nessa jornada. A igreja precisa ser pastoreada. Eu preciso ser pastoreado. Você precisa ser pastoreado. Posso falar algo com muito amor? Você me permite? Você me permite? Não. Se tiver mais de 50%, tá. Você me permite? Amém. A rede social não consegue te pastorear. Tem coisa boa lá, eu sei disso. Mas você precisa de alguém que pegue na tua mão. Gente como você, que você conheça a casa dele, que você conheça a família dele, que você saiba onde ele mora, que você saiba como ele trata a esposa dele, que você conheça a esposa dele, os filhos. Que chega sem avisar. Esse pastor eu quero ser cuidado por ele. Amém. Porque eu sei quem ele é. Amém. Os discípulos conheciam Jesus. Os discípulos sabiam onde Jesus morava. Os discípulos sabiam como Jesus atuava. E quando às vezes o ajuste acontecia, eles recebiam por quê? Porque eles sabiam qual era a intenção do mestre. Eu creio que isso não define o que é a igreja, mas nos ajuda a entender um pouco o que é ser igreja. Amém? Amém?